Desde agosto, mais de 50 estados diferentes nos Estados Unidos, casas diferentes, receberam sementes misteriosas. E quando você via de onde vinham esses endereços, de onde estavam sendo enviados essas sementes, esses pacotes, estavam vindo da China. Logo já houveram linhas de pensamento falando que seria uma arma biológica. E houve até um aviso público da própria Anvisa americana, do FDA, para alertando a população que não plantassem essas sementes. Mas afinal, o que elas são? Será que a gente já tem alguma notícia? E pior, agora já houveram alguns endereços, algumas casas no Brasil, especialmente em Santa Catarina e outros estados também, que estão recebendo as mesmas sementes. Nos Estados Unidos, apesar de todos os avisos da FDA, existiram alguns americanos que seguiram a lógica. Eles plantaram para ver o que ia sair. E, na verdade, se você vê nesse vídeo aqui, Doyle Crenshaw from Boonville got these strange seeds in the mail 2 months ago. He says curiosity took over and he planted them. About every 2 weeks I'd come by and put Miracle-Gro on them, and they just started growing crazy. Nesse vídeo você viu que em inglês esse senhor recebeu as sementes dos correios, como todas as outras pessoas, só que ele plantou de curiosidade. E na verdade a curiosidade pode ser perigosa, né? Ele plantou mas quais são as plantas que nasceram? The plant has a large white fruit and orange flowers, much resembling a squash plant. Bom, você viu que ele falou que basicamente nasceram alguns pepinos. É um tipo de pepino, um tipo de abóbora gigante, que é conhecido na China. Eu comi esse legume muitas vezes lá e você encontra em qualquer mercado. E depois de uma futura análise do FDA, analisando a maioria dos pacotes recebidos, pegaram amostras diferentes dos diferentes estados e viram que eram realmente sementes de legumes, algumas de frutas, outras de algumas ervas e até raízes. Então não era nenhuma arma biológica, apesar de todas as instruções, né, do próprio governo americano inicialmente para ninguém plantar. Quando você ia analisar o que eram as sementes, eram sementes de verdade. Mas a pergunta é, por que isso veio através de pacotes? Isso era um plano para a China tentar assustar o mundo ou para tentar causar o pânico? E na verdade o que vale a pena a gente reparar são duas coisas. O primeiro é que se você visse o tipo do pacote, ele usava uma transportadora que chama EMS. E se você já comprou da China alguma vez, você deve conhecer essa empresa e talvez já percebeu onde é que eu vou chegar. O segundo ponto, quando você olhava a descrição do que estava escrito nas caixas, tinha escrito como gadget, às vezes gadget seria um aparelho eletrônico, às vezes estava escrito como joalheria, bijuteria, eletrônicos e várias outras coisas. Só que quando você abria, eram as sementes. Eu não sei se você já conseguiu unir os pontos e deduzir, mas isso eram pacotes do AliExpress. E aí você fala, Lincoln, mas o que tem a ver o AliExpress enviando semente? Existiu um esquema, vamos falar assim, que era um serviço oferecido para algumas empresas, né, que estão no AliExpress, para melhorar o posicionamento de vendas deles. Só que assim, uma maneira que o próprio AliExpress encontrou para evitar que os potenciais vendedores burlassem o sistema, eles teriam que ter o código de rastreio do envio do material. Então o que eles faziam? Enviavam o material mais barato possível e assim eles tinham uma venda a mais na loja, teriam muito mais vendas naquela loja e cada venda a mais eles poderiam associar com um review. Sabe quando você entra e faz um review, diz se tá bom ou tá ruim? Então o AliExpress tinha criado uma defesa. Para você conseguir ter um review, você precisa ter uma venda. Para você ter uma venda, você precisa ter enviado um produto. Então isso era uma maneira que as empresas tentaram burlar para aumentar as suas pontuações dentro do AliExpress. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Houve o pânico, houveram os posts, teve muitas pessoas que receberam, que ficaram com medo, mas são literalmente sementes. Eu mesmo assim não recomendaria você plantar, mas vai que você quer um pepino, uma abóbora chinês, você está recebendo isso diretamente da China aí na sua caixinha. Agora, a má notícia de tudo isso, e aí realmente não tem como mentir, é que alguém na China tem o seu nome completo e o endereço da sua casa. Mas